Olá, mais uma vez aqui estudando a Palavra de Deus. Nos estudos passados, eu falei sobre a oração de Jesus pela igreja, falei que era o dia em que Jesus orou por nós. A oração de Jesus está no capítulo 17 do Evangelho de João, onde Jesus faz então uma oração pelos discípulos e também pela igreja, por aqueles que haveriam de crer. E hoje eu trago uma outra oração, a oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Essa oração se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos de 14 a 19, versos que eu estarei lendo a partir de agora. Efésios 3, de 14 a 19, diz assim: Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Esta é a oração de Paulo pelos Efésios. E o título do nosso estudo é O que Deus espera da igreja. Eu vou reunir aqui elementos desta oração para falar, nesta oportunidade, sobre aquilo que Deus espera de nós como igreja, como a igreja do Senhor. Então, vamos lá. Paulo inicia o texto dizendo assim: dobro os meus joelhos. Habitualmente o judeu ele orava de pé, e quando fazia uma oração de joelho, era porque era um momento de muita intensidade, um momento de crise, um momento especial, um momento diferente. E Paulo aqui, é interessante destacar isso, ele faz essa oração intercessória pela igreja e a faz de joelhos, o que mostra que o pedido a ser feito a Deus não era um pedido comum, era algo muito importante, e ele faz então a sua oração. E ele pede pela igreja. Eu tenho falado sobre igreja, né? Ele pede pela igreja, e nesse pedido ele faz algumas indicações sobre o que ele espera da vida da igreja. Ele começa dizendo: dobre os meus joelhos, e podemos perguntar, para quê? Por que Paulo faz essa oração? Por que ele dobra então os seus joelhos? O verso 16 responde: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, ele deseja que algo aconteça na vida da igreja. Por isso, esse tema, esse título, para que estudemos nessa oportunidade: o que Deus espera da igreja. Minha pergunta com base em algumas argumentações anteriores: o que torna a igreja tão distinta das demais instituições? Para algumas pessoas, a igreja é um lugar onde nós vamos externar as nossas emoções. Eu já falei, então, que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Então, para muita gente, a igreja é um lugar onde nós vamos cantar, aí nós cantamos bem e voltamos para casa. Nós nos sentimos bem porque vamos a um culto, cantamos, adoramos,
tivemos ali um bom momento e voltamos para casa, né? Sem ser desrespeitoso, mas você pode ter um bom momento em qualquer lugar, né? De férias, com a sua família, você pode ter um bom momento num restaurante, né? Em vários contextos você pode ter um bom momento. Então, o que Deus espera é muito mais do que isso. É mais do que se sentir bem. Então, a igreja tem uma missão diferente. E é isso que eu quero compartilhar nessa oportunidade. Vamos, então, às respostas? O que Deus espera da igreja? A primeira coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos está nos versos 16 e 17. Então, grava aí. Deus espera que sejamos fortalecidos com poder no homem interior. Eu vou ler os versos 16 e 17. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, quando arraigados e fundados em amor. Eu quero destacar nessa palavra de hoje duas expressões. Então, o que Deus espera, que sejamos fortalecidos no poder do homem interior. Eu quero destacar, então, duas expressões do texto que eu li. Robustecidos com poder ou fortalecidos com poder. Depende da versão. Aparentemente, né, aqui uma redundância, porque, como assim, fortalecidos com poder, robustecidos com poder? Ninguém vai ser robustecido com fraqueza. Mas não é redundância, é que Paulo quer dar uma ênfase. A ideia aqui é robustecer profundamente, com o poder divino. Na verdade, o que ele está dizendo é que a igreja precisa se fortalecer de Deus, daquilo que emana de Deus, do Espírito de Deus, do poder de Deus sobre nós. Lembra que quando eu falei da oração de Jesus pela igreja, ele disse que ele repartiu, ele concedeu a glória dele à igreja. É nesse poder, com essa autoridade vinda dele, que a igreja precisa ser fortalecida. Isso é que é o pedido de Paulo. E eu quero destacar ainda uma segunda palavra nesse trecho, que diz assim, no homem interior. Então, preste atenção. Robustecido ou fortalecido com poder, mas aonde? No homem interior. Então, não é no exterior. Então, não é questão de estética, de indumentária, não é uma questão de aparência. Né? E se eu falo que é no homem interior, em nós. Então, uma igreja forte não é uma igreja bem equipada. Não. Uma igreja forte é uma igreja onde as pessoas são fortalecidas interiormente por Deus. É isso. O homem interior. O que é o homem interior? 2 Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desanimamos, embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Então, não se corrompa. Ele vai dizer que o nosso interior vai se renovando, né? Nós estamos ficando velhos. Ou pelo menos eu estou ficando velho, né? Já completei meus 50 anos. Então, exteriormente, nós vamos nos desgastando.
exteriormente nós vamos nos desgastando. Exteriormente nós podemos ser consumidos, né? Pelo tempo, pelas preocupações. Mas interiormente nós podemos ser renovados pelo poder de Deus. Que maravilha é isso! Que coisa bacana! Então, quanto mais o tempo passa e meu exterior vai se desgastando, mas se eu me aproximo de Deus, se eu tenho comunhão com Deus, interiormente eu vou ficando renovado. O homem exterior está se consumindo, ficamos mais velhos, mas em Cristo o nosso interior ele vai se tornando cada vez mais renovado para a honra e glória do nosso Deus. É por isso que eu me sinto jovem, né? Gosto de estar com jovens, gosto de fazer ainda muitas coisas, porque interiormente o Espírito Santo tem me renovado para isso. Mas vamos lá. O que é o homem interior? O homem interior é o núcleo central da integralidade humana, tá? Então, esse lugar onde eu sou de verdade, é quem eu sou de verdade, é o meu eu, tá? É o lugar onde o Espírito Santo habita, ou pode vir habitar, habita naqueles que são crentes, e pode vir habitar em qualquer pessoa que abre o coração para Cristo. É interessante pensar nisso. Vamos voltar ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos aprender que Deus habita nos louvores, né? O homem não tinha o Espírito Santo nele de forma permanente. Por vezes, o Espírito Santo vinha, então, e ele usava um homem, usava um profeta em nome de Deus, né? Davi até escreve pedindo a Deus que não retirasse dele o Espírito, porque essa era a ideia até então. O Espírito Santo vinha a Jeremias, a Isaías, e falava então, agia na vida daqueles homens para uma mensagem, para uma obra específica. Depois, então, se retiraram. No Novo Testamento, o ensino é outro, completamente diferente. No Novo Testamento, nós aprendemos que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor. Então, não mais a uma pessoa específica, a uma pessoa de cada vez. Ele foi derramado sobre a igreja. Então, a igreja de Cristo, ela tem o Espírito Santo. Quem é a igreja? Nós temos aprendido que nós somos a igreja. Então, consequentemente, cada um que se converte se torna também igreja. E por isso tem o Espírito Santo. E Paulo diz, aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. Ou seja, não se converteu. Se você entregou a sua vida a Cristo, se Cristo passou a fazer morada em você, você tem o Espírito Santo de Deus em você. E onde o Espírito mora? Essa aqui é a questão aqui do nosso estudo. No homem interior. O que é o homem interior? É o núcleo central da nossa integralidade, da nossa personalidade. Ou seja, o Espírito Santo mora ali, na nossa personalidade. A igreja, ela não é um prédio, eu tenho ensinado. Quando nós saímos da igreja e a pessoa que cuida aqui do templo fecha o portão, as portas, né? O Espírito Santo não fica preso aqui, enclausurado, trancado, esperando a gente voltar no próximo culto. Não. Nós somos a igreja, ele mora em nós, ele habita em nós. Tá? A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá? Então,
exatamente isso. A palavra, o nosso corpo, a palavra corpo utilizada por Paulo é soma, a palavra grega chamada soma, e não sarquis. Sarquis, de onde vem sarcófago, é o corpo físico, soma é personalidade. Deus habita na nossa personalidade, no nosso caráter, no âmago do nosso ser, na profundidade do nosso caráter. É ali que ele habita. Então, olha só como é essa oração de Paulo. A oração de Paulo, para a gente juntar então as pontas, a oração de Paulo é que sejamos fortalecidos, robustecidos pelo poder do Espírito Santo no nosso homem interior, no nosso caráter. É ali que Paulo pede. Então, quem é robustecido pelo Espírito Santo vai ter o caráter forjado pelo Espírito Santo. Por isso, deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser mentiroso, deixa de dar calote, né? Passa a ter facilidade de se relacionar com o próximo, não tem disputas de vaidade, de ego, de nada disso, porque o Espírito Santo entrou o quê? No caráter da pessoa, e o caráter é modificado. Só Deus modifica caráter. Só Deus, só o Espírito Santo de Deus modifica caráter. Então, onde nós precisamos ser fortalecidos, robustecidos? No homem interior. Preste atenção, não é no exterior. Então não é essa espiritualidade de consumo que tem aí. Não é alarido que demonstra se você tem ou não o Espírito Santo. É o seu caráter. Por vezes nós vemos irmãos, né, esfuziantes na hora do culto, mas quando vem a crise, não tem a base, a força, então não foram fortalecidos no interior. Cantam, pulam, fazem um monte de coisa e passam por um problema, vacilam na fé, são vacilantes na fé. Não é esse o pedido de Paulo. O pedido de Paulo é que você que crê em Cristo seja fortalecido no homem interior, né? O exterior precisa ser fortalecido? Precisa. É bom que você se alimente bem, né? Que você tenha aí uma atividade física, né? Uma atividade mental boa, bacana. Mas se o interior for fraquinho, na hora da crise, você desaba. Então, é o que eu quero hoje compartilhar nessa primeira parte, tá? Sobre esse tema, o que Deus espera da igreja. Deus espera que sejamos fortalecidos interiormente no nosso caráter, que sejamos transformados por Deus no nosso caráter. Que Deus nos abençoe.